Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 10 de junho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem de número 248, tá? Pergunta de número 248. Nós estamos no item 2.5.2 do livro Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos com o tema provação. Hoje é a questão de número 248, que o nosso querido Emmanuel irá responder. E nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Nosso Senhor Jesus, nossos amigos espirituais aqui presentes, mais um dia transcorrido, mais um encontro na tua casa, e todos nós que aqui estamos reunidos, carregamos uma vontade de aprender para melhorar, crescer e melhor servir ao bem. Lembrando, Senhor da vida, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor se faz presente. Que possamos, amor querido, recebermos a intuição, a inspiração, para que o Senhor possa conduzir o trabalho que Te pertence. E que o Senhor possa trabalhar no nosso mundo íntimo, para aprendermos que o melhor caminho, que a única verdade e que a verdadeira vida é o Senhor. Graça Te damos, Senhor da vida, e que o Senhor possa nos envolver e abençoar a esse planeta chamado Terra. Muito obrigada. Então vamos lá? Perguntou, a semana passada, no 247, ele perguntou qual era a diferença entre prova e expiação. Ele falou que seria a lei da prova e da expiação, se essa lei seria inflexível. Nós aprendemos na questão 243, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor. Ele diz: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus. Então, na resposta 243, volta a repetir, ele diz que todas as entidades espirituais encarnadas aqui na Terra são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Aí nessa questão aqui, essa que nós vamos retomar hoje, a 248, ele pergunta assim, olha, como se verifica a queda do espírito? Como é que o espírito cai? Me diga, o que é uma queda de um espírito? Certo? Porque nós sabemos que a massificação dos espíritos que estão na Terra são espíritos que estão em provas e em expiações. A massificação são espíritos rebeldes que já migraram de outros sistemas e que vieram para a Terra e ainda continuam nesse movimento de rebeldia à lei de Deus. O que seria essa rebeldia? Eu não quero ser bom, eu não quero amar. Então esse é o nosso movimento de rebeldia. A pergunta agora é, como se verifica essa queda do espírito? Como é que acontece isso? Essa resposta tem que se compreender. Conquistada a consciência. Então vamos lá. Quando nós começamos o nosso processo de reencarnação, lá nos primórdios, lá o homem primitivo, o homem da caverna, o homem que não sabia se vestir, que não sabia o que era fogo, esse homem, ele não tinha consciência. Então, esse homem ainda não responde pelos seus atos. Ainda não. Ele era 100% extinto.
O homem da caverna, o homem primitivo, aquele lá do iniciozinho, aquele que tinha o pelo ainda cobrindo o corpo, entendeu? Que parecia bastante com os símios ainda, bem parecido com a forma ainda do macaco. À medida que foi havendo esse processo de transformação do corpo, que foi havendo esse movimento, existindo esse movimento da mudança da própria máquina cerebral, uma adaptação em que o espírito começa a tomar consciência de si. Aí o livro dos Espíritos pergunta: quando é que o espírito começa a tomar consciência de si? Quando ele desperta as paixões. A própria paixão, o decidir o que quer, o que não quer, o que gosta, a própria raiva, por exemplo, se você maltrata um animal, um cachorro, ele vai sentir dor, é óbvio, mas ele não vai entrar em depressão. O máximo que ele pode fazer, sabendo que você o agride, que você é um outro bicho que o agride, ele vai se defender. Mas não é que ele está revoltado ou tomando. Nenhum animal tem consciência. Ele não é um ser racional, ele não é um ser emocional, ele não é um ser ele ainda não é um ser que carrega paixões. Então, nesse processo da evolução humana, quando o homem começa a ter paixão, as paixões, aí mostra um movimento de desenvolvimento da razão, da inteligência, da individualidade, da própria consciência de si mesmo. Porque se eu começo a ficar machucado porque alguém fez isso, eu tenho consciência de mim, da minha existência. A individualidade já está formada, ele precisa agora construir a personalidade. Então, olha só, conquistada a consciência, que não é o homem de Neandertal, não é aquele homem da caverna, é a consciência, que é quando ele desperta as paixões. Lembra que paixão é neutra. Eu posso estar apaixonado por fazer algo bom, como eu posso estar apaixonado para fazer algo ruim. Paulo de Tarso era um homem apaixonado pela lei, mas essa paixão ele acabou direcionando para o extremismo. Realmente ele acabou se tornando uma pessoa fanática e extremamente vaidosa. E todo movimento que eu faço, que eu venho a realizar, se vem acompanhado de uma paixão boa, é lindo o que se faz, porque a pessoa faz com paixão, tem vida, né? Então a paixão ela é neutra. Então ele diz assim: conquistada a consciência, eu já sei quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu quero, o que eu desejo, o que me faz mal, o que me faz bem. Eu já quero mais para mim, eu quero me proteger. Consciência de si, porque é a consciência de que eu existo, mas a informação está aqui, não acumule. Conquistada a consciência e os valores racionais, olha aí, tá vendo? Já vem a consciência de si e logo o raciocínio. Já começa a raciocinar. Porque uma plantinha, quando ela está tirando ali, se alimentando do sol e da água, ela não tem consciência do que ela está fazendo e ela não está raciocinando. Uau, lá vem o sol, vou virar bastante para ele. Não tem raciocínio. E muito menos consciência do que ela está fazendo. Ali é instinto. Instinto não é consciência e muito menos raciocínio. Instinto é algo que a gente faz sem pensar e sem ter consciência. Quer ver? Se de repente vem um bicho aqui em direção aos meus olhos, eu vou fechar os olhos rapidinho, isso é instinto. Eu não raciocinei, lá vem um mosquitinho, eu vou fechar, entrou. É algo que eu não penso, eu já fiz e eu nem me apercebo, eu não sei nem onde é que está o mosquitinho, tão rápido que eu pisquei, entendeu? Esse é o instinto. Então o instinto ele não raciocina e muito menos ele não há uma consciência na hora, eu vou fechar meus olhos, não. O movimento acontece de forma involuntária, esse é o instinto, é automático. Ele está desenvolvendo a inteligência, ele pode até não ter consciência que ele está desenvolvendo a inteligência, vamos usar esse termo. Mas à medida que ele vai desenvolvendo a inteligência, ele começa a tomar consciência de si, eu existo. Ele passa a ter consciência da vida, o que ele quer. Entendeu? O grande movimento é que ele passa a ter consciência da vida, mas ele passa a ter apenas uma consciência horizontal. Essa consciência, a humanidade terrena já o tem.
essa consciência da existência horizontal. O que nos falta é a consciência da vida espiritual, que é no vertical. Mas vamos lá, vamos devagar. Então, conquistada a consciência, eu sei, eu existo, eu penso, eu quero, eu desejo, a consciência, e os valores da razão, racionais, todos os espíritos, a partir desse momento, são investidos de uma responsabilidade. Então, o homem primitivo, o homem lá atrás, ele não tinha responsabilidade. Quando ele matava para se defender, que ele matava o animal, que ele matava o outro, que ele mordia, ele não tinha consciência, logo ele não tinha responsabilidade com aquilo. Quando começaram a formar grupos, etnias, né? Começaram a formar grupos, aí já havia consciência. E já havia o que? Valores racionais. A minha tribo, o meu grupo, vamos nos unir para lutar com aquele. Então, nesse processo da existência da guerra, aí já existia aí responsabilidade. Por quê? Porque já tinha aí consciência e valores racionais. Já havia egoísmo. As paixões já estavam instaladas. Eu quero destruir o outro grupo, entendeu? Eu quero tomar conta disso daqui. Então, já tem uma razão, já estou raciocinando. Raciocinar, esse movimento de você já raciocinar, de você organizar, você planejar, já há uma responsabilidade. Então, voltando. Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Todos, sem exceção. Dentro das suas possibilidades de ação. Então, vamos lá. O homem que já saiu das cavernas, mas que ainda era grosseirão, ele já tem uma responsabilidade, mas difere da responsabilidade de um homem do século XIX, como difere da responsabilidade de um homem do século X. Então, à medida que vai se passando o tempo, que há um desenvolvimento intelecto-moral, a responsabilidade cada vez aumenta mais. É igualmente se hoje eu pego alguém que nunca teve contato com o espiritismo nessa encarnação. E de repente essa pessoa faz um movimento contrário à lei de Deus. E de repente eu, que frequento o espiritismo há 25 anos, cometo o mesmo delito que ele, o mesmo. O movimento de responsabilidade, quem mais se compromete sou eu, na condição de espírita, ou ele, que não conhece absolutamente nada de espiritismo? Por isso é que ele usa o termo aqui, olha. Todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais. Raros, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Esse final assim ficou um pouco complexo, mas eu fiquei pensando na própria lei da ação e reação. Porque ele diz assim, olha, são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação, beleza. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, são raros, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Uma vez que a criatura respeita, ela acaba aumentando os seus créditos, vamos dizer assim, né, com a lei divina. Continua ele. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma que foi colocada por Deus no caminho da vida, né? A alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas,
a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então, a pergunta era, como se verifica a queda do espírito? Ele primeiro fala em que momento ele começa a responder, quando ele passa a ter consciência e raciocínio. A partir desse momento, ele começa a responder. Aí ele vem mais ainda. São os raros os que praticam seus legítimos deveres morais. Ou seja, a massificação tem uma tendência aqui na Terra, a rebeldia. Aí ele diz que se caso ele viesse a cumprir, ele aumentaria os seus direitos divinos. Aí ele diz assim, colocado por Deus no caminho da vida, a alma, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Normalmente caindo pelo orgulho, porque, gente, nesse processo de evolução, pensa, mineral, vegetal, monera, animal, hominal. Então, nós estamos em um reino hominal. Qual é a nossa meta? É o angelical. Então, nós ainda estamos nos debatendo no ensino básico. E ele diz, caindo pelo orgulho e pela vaidade, orgulho, vaidade, ambição, egoísmo. Tudo isso quebrando a harmonia divina pela primeira vez, basta a primeira vez, penetrando agora em experiências penosas, que aí vem o processo da expiação, não da prova, a fim agora de restabelecer o equilíbrio da sua existência. Esse grupo que vieram exilados, eles já erraram lá, já trouxeram tudo. Quando os exilados vieram para a Terra não era tão primitiva assim, não. Era primitiva, eles chegaram aqui no período dos bárbaros, nós estamos falando, entendeu? Um pouquinho antes. Vamos colocar aí 6, 7, 8 mil anos, nós estudamos no livro A Caminho da Luz, antes de Jesus Cristo. Então, não era o homem de Neandertal quando eles chegaram aqui, mas ainda era um homem muito primitivo. Quando eles chegaram, os homens já carregavam paixões. A diferença entre o exilado e o terráqueo é que o exilado estava evoluído intelectualmente, mas moralmente eram bem parecidos. Aí 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra. A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago, no íntimo do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. É como se ele dissesse aqui, assim, o que o faz cair não é o fato de estar na Terra, o que o faz cair é o seu mundo íntimo. Porque a pergunta é, a queda do espírito somente se verifica na Terra? Ele fala que a Terra é um plano de vida e de evolução, como um outro qualquer, e nas esferas mais variadas. Se todo mundo que vem para a Terra está predestinado a errar? Não. Se cai, cai por quê? Que é aquilo que ele diz. Porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, então a sede do sentimento não é o planeta, nós é que damos o tom ao planeta. A sede do sentimento bom ou do sentimento menos bom é o nosso mundo íntimo. Reside no âmago do espírito imperecível, porque o espírito não morre, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. 250. Como se processa a evolução coletiva? Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, se é uma aprovação coletiva, é porque esse grupo
eles carregam o mesmo débito. Quantas vezes uma nação não arruma um débito coletivo? Por exemplo, quando todo o Brasil concordou com a escravidão. Esse foi um débito coletivo. Todos usaram os nossos irmãos que estavam revestidos da pele negra como escravo e maltratamos muito. Outro ponto, se nós, como humanidade brasileira, anuirmos com o aborto, concordando, esse também é um débito coletivo. E de forma coletiva teremos que nos reaver. Então, quando nós, por exemplo, nós tivemos em Minas o vazamento Mariana, onde muitos morreram, muitos ficaram sem casas, muitos tiveram familiares que desapareceram e que até hoje eles não acharam. Esse é um débito coletivo. E o grupo que estava ali, aparentemente, de forma coincidência, não é. Então, foi um grupo que junto passaram pela mesma dor. Era o mesmo débito a resgatar. Nós tivemos aqui no Haiti. O que aconteceu com o Haiti? Acabou. E eles, revestidos de uma pele negra, novamente passaram pela dor que os nossos irmãos escravos passaram. Vocês já prestaram atenção? Adentrando no país, vieram embarcações clandestinas, sofreram abusos, maltratos, chegaram numa condição difícil. Então, nós vamos ver mais uma vez o resgate coletivo. Se algo acontece a nível, um avião que cai, 300 pessoas morrem, resgate coletivo. Todos aqueles que estavam dentro do avião precisavam rever esse mesmo drama. Como a lei é de amor e de justiça, não existe vítima. Então, olha só, participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito do passado, para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. Essa massa, a espiritualidade amiga, organiza a reencarnação do grupo numa mesma cidade, no mesmo bairro, organiza inclusive uma viagem no mesmo avião. É toda uma programação para que aquele grupo possam se reencontrar naquele momento, naquela situação, naquele dia, naquela hora. Quem não tem que passar, perde o avião. Tudo acontece. Por meio de preposto do Cristo, que convoca os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, fecha aspas. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais diferentes no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. Cada um com seu compromisso individual, mas de certa forma bem parecido com as dores, com as expiações que outros. Porque pode observar que a humanidade terrena, ela tem até o movimento de errar. São os mesmos erros. Cargo público, muito dinheiro. É quase incomum uma pessoa adentrar, fazer o movimento e não se prostituir. Presta atenção, tudo na sociedade é isso. A pessoa adquire um título, adquire um cargo e ela tem uma tendência enorme a se prostituir por conta do dinheiro e do poder. Arruma o quê? Esse grupo aqui, olha, esse grupo aqui todos estão envolvidos, todos fizeram o mesmo erro. Todos foram políticos e todos roubaram. Essa massa é grande. Então vamos colocar todos no resgate coletivo. Movimentaram dinheiro público? Movimentaram. Levaram muitas crianças à fome? Levaram. Faltou saúde? Faltou. Faltou educação? Faltou. Então vão reencarnar em um local
em que irão sofrer as consequências de políticos, de uma falta de uma política pública. Vão sofrer na pele o que é a falta de política pública decente. É assim. Então isso se forma um grupo que carrega os mesmos débitos, junta logo todo mundo, faz um pacotão e resgata o que tem de resgatar. Por quê? Porque os débitos são os mesmos. 251 do Consolador. A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados. Você pode até fazer um jogo de palavras de eu não acredito em Deus, mas ele diz que absoluta não existe. Não existe por quê? Olha só. No jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. É inato no homem a crença em Deus. Então, em verdade, quando o homem se diz eu sou ateu ou eu não acredito, ele apenas quer negar o que grita dentro dele. Por isso que o nosso querido Emmanuel vai dizer que isso nada mais do que jogo de palavras, que é inato. Por isso que nós vamos ver os nossos selvagens, quando existia, que hoje não mais, né? Mas essa necessidade de adorar uma força superior é inato. Isso está no Livro dos Espíritos. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, o ateísmo e a incredulidade não é uma aprovação, na verdade é uma negação. É uma negação de algo que está íncito em nós. Tanto é que ele diz, eu não acredito em Deus, então ele existe, né? Porque se tu não acredita nele, quer dizer que ele existe. Porque se ele não existisse, tu não precisava negar. Vamos para 252? Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? E se eu recebi uma ofensa, isso foi merecido em relação às provas a qual eu tenha que passar? Segunda pergunta. E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? A primeira pergunta é, somente se recebe a ofensa que se fez jus no cumprimento das provas? Ou seja, cada um tem o que merece? E a segunda ele pergunta assim, alguém reencarna já fadado a cometer o suicídio, a cometer o crime? Ele primeiro vai falar da ofensa. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do meu futuro. Então, o primeiro movimento é, quando ele fala da ofensa, ele diz que cada um recebe a dor de acordo com as necessidades próprias. Necessidades. Então, por exemplo, se a Carla me faz algo, e eu me sinto ofendido, enquanto eu estiver me sentindo ofendido, enquanto eu estiver fazendo movimento de dor, de tristeza, de desagrado, isso quer dizer eu não aprendi a lição. Terei que repetir até aprender. Por isso que ele vai usar o termo aqui, receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias. Então, gente, isso é um magnetismo realmente, como fala o livro Pensamento e Vida. Nós atraímos pessoas para o nosso convívio que vai, é impressionante, que vai verdadeiramente nos trazer lições. E eles serão instrumentos exatamente daquilo que eu necessito. Por quê?
Porque eu acabo atraindo pessoas que são bem parecidas comigo. E que elas acabam sendo o espelho da minha vida. Eu reflito nelas. O que eu não gosto nelas é exatamente o que tenho dentro de mim. Só que a gente só tem que estar atento para perceber. Então a gente atrai. Então aquela coisa de você... Se nós tivéssemos uma atenção de dizer assim... Por exemplo, vamos dizer que você convive com alguém que é muito preguiçoso. E aí você se incomoda muito com isso. Você se incomoda muito com isso. Isso no fundo que você também é preguiçoso. Você faz, mas faz com raiva. Por isso que você se incomoda. O nosso fazer ainda não é por amor. E às vezes a gente usa o trabalho, a gente faz para agredir o outro e dizer assim, tá vendo como eu faço? Entendeste? E a gente agride. Então, o outro preguiçoso, ele está mostrando que a ferida está em mim, porque eu me incomodo ainda com isso. Continua ele assim, olha. Então, o primeiro movimento é da dor. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, ou seja, nada está errado, do jeito que todos aqueles que estavam no Haiti, do jeito que todos aqueles que estavam em Mariana, todos aqueles que estavam dentro do avião da Gol, todos aqueles que estavam dentro do avião da TAM, vou lá para o livro há 2000 anos, todos os que estavam lá em Pompeia. Se tudo isso está certo, você acha que as pessoas que estão em torno de cada um de nós estaria errado? Se a misericórdia divina consegue reunir um grupo por afinidade para fazer um resgate coletivo, será que ele vai falhar ao reunir 4, 5, 6 pessoas para também resgatarem seus débitos? Então eu só tenho que entender que os meus familiares, de certa forma, são meu espelho, me dizendo exatamente aonde eu devo mudar. Porque aquilo que me incomoda no outro, eu digo, olha, me incomoda muito, eu tenho que dizer, eu não vou fazer isso. Porque isso é tão chato que eu não vou fazer. Porque o outro acaba sendo sinalizador. Então o que a gente faz? A gente identifica no outro e faz igual. Eu não quero fazer isso, é muito chato. E é impressionante, a gente atrai. Então, no primeiro é a dor, essa dor comparado com a ofensa. A segunda pergunta é, considerando a intensidade dessa ou daquela aprovação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio, ao crime? Alguém nasceu para aquilo? Então, ou seja, aquela chacina estava programada? É mais ou menos isso. Eles nasceram para se encontrar naquela chacina. Gente, a queda de um avião é um acidente. Terremoto, um fenômeno natural. O problema não é o terremoto, o problema é você estar lá no momento do terremoto. Mariana foi um acidente? Não, não foi. Aquilo dali é resultado do quê? Imprudência, negligência. Porque o acidente é algo que você fez de tudo e a coisa aconteceu. Mas a negligência, você negligencia em relação à vida do outro. O engenheiro, ele estuda, ele faz cálculo, ele sabe, ele tem que saber. Para isso, uma faculdade. Mas tudo bem, é uma negligência. E o grupo que estava ali teria que realmente passar por isso. Que não deixa de ser uma perversidade. A negligência, ela é uma perversidade. É a perversidade da indiferença com o outro. Mas no caso da chacina, nós estamos falando da pessoa ter nascido para matar. Olha, nós vamos programar aqui para um resgate coletivo uma chacina dentro do presídio. Não tem. Então vamos ver nesse segundo movimento. Ele diz assim: no capítulo da ofensa, quando a recebemos, ainda é continuando, quando recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Indispensável. Quem são essas pessoas? Dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo.
Aí ele vem agora no segundo movimento. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partida dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia. Sensibilidade doentia, olha que interessante. Quando a dor chega, quando a traição chega, quando o não vier a chegar, quando o fofo for embora, a fofa for embora, você descobre uma traição do fofo, você descobre um abandono de um filho, quando essa dor chegar, que a tua sensibilidade não seja doentia. O que é isso? É você pegar um drama e transformar em 4 dramas. A situação já é difícil e você consegue fazer um drama muito maior. Vou dar um exemplo bem simplório. Uma criança de 4 anos dentro do avião, aos berros. Não, antes de entrar no avião, nós estávamos naquele movimento ali na sala de espera. Quando nós entramos no ônibus que ia nos levar até o avião, a menina aos berros. Os passageiros não aguentavam mais. E a mãe, envergonhada. Eu cheguei com a mãe e perguntei assim, qual o problema dela? A boneca dela molhou. E a menina gritando e olhando para mim. Qual o nome dela? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, meu nome é Conceição. É o seguinte, estou sabendo que tu estás com problema. A tua boneca caiu e molhou. Sim, isso é um problema. Mas eu vou te falar uma coisa, Maria Eduarda. Gritar, chorar não vai resolver o teu problema. Vai molhar mais ainda a boneca. Então, tu tens que resolver o teu problema. Tu tem que secar a boneca. E a única forma de você secar a boneca é soprando. Para de chorar e sopra. Começou a soprar a boneca. Quando ela começou a soprar a boneca, ela parou de chorar, porque ela tinha que soprar. E aí, é a razão. Você tem que puxar a criança à razão, eles pensam. O que eu estou querendo dizer? De uma forma bem simplória, é assim a nossa vida. Olha, eu estou com um problema, estou. O fofo me traiu. E aí, vai morrer por causa disso? O que a vida diz? Ou tu continua com o fofo, ou vai-te embora. Olha, te demitiram, estou demitida. Então vamos lá, atrás de solução. O que eu tenho que fazer? Atrás de outro emprego. Enquanto isso, vou cortar todas as despesas. Então o nome disso é ser prático realmente, sabe? É realmente ser prático. Vamos ver o que eu estou aqui. Coloca as cartas na mesa. Essa é a minha situação, beleza? O que eu posso fazer para resolver isso? Pronto. Agora ficar chorando em cima da boneca só vai molhar mais ainda. Então a gente parece assim interessante que a Maria Eduarda foi boba, mas nós somos assim perante a vida em relação à dificuldade. Nós queremos exatamente o quê? A gente fica lamentando em cima da boneca e a boneca continua molhando. Então parece tolo da Maria Eduarda, mas é exatamente o que nós fazemos da nossa vida. Então, praticidade realmente. Vamos lá. O que eu tenho? Qual é o meu problema? É esse. Seja o que for. Fui ao médico, peguei o resultado do exame. Eu peguei, olha, está aqui, estou com um problema. Como é que resolve? Dá para resolver? Dá para amenizar? Dá para fazer um tratamento paliativo? Chorar em cima da boneca não vai resolver. Eu vou repetir. Existem, porém, no mundo as pedradas da ignorância e da má-fé, partida dos sentimentos inferiores, porque quem direciona uma pedrada, ou quem age de má-fé, esse é um coração de sentimentos inferiores. A pessoa não está bem, isso é um fato, mas não cabe a mim julgar. A pessoa partida, sai de um sentimento inferior de quem realizou. E convém que o cristão, ou seja, a aparente vítima, esteja preparado e sereno. Olha a palavra. De modo a não recebê-las, essas pedradas da ignorância e da má-fé, com sensibilidade doentia. Continua ele. Essa sensibilidade doentia é esse nosso movimento de intensificar a dor.
Então vamos lembrar sempre da Maria Eduarda, para nós não sermos Maria Eduarda. Mas com um propósito, olha, ao invés de recebê-la com sensibilidade doentia, fazermos esse movimento, mas com um propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, ou seja, as pedradas e a má fé. Esse movimento faz parte do meu plano de vida temporária. Porque esse é um movimento para eu crescer. A Maria Eduarda nunca vai aprender a secar uma boneca se a boneca dela nunca molhar. É necessário que a boneca molhe, que ela sinta essa dor e que ela arrume uma forma de secar. A vida temporária. Onde veio na vida temporária, qual foi o propósito? Para se educar. Para se divertir, para entrar de férias, que é esse realmente um outro movimento de consciência. Eu estou na Terra, não é para ficar sentado na rede tomando água de coco. Eu nasci na Terra justamente para me educar. E as pessoas em torno nada mais são do que professores, personal trainer, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes, porque da mesma forma eu também passo a ser um instrumento para o outro. Relativamente, agora vamos falar o suicídio. Lembra que a pergunta era, até então falando da dor, e alguém nasce para cometer o suicídio? Alguém nasce para matar? Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida. E devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses que reencarnam nessa condição devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem reconhecimento e superioridade na matéria. Vou sempre falar o exemplo do Roberto de Canalejas no livro Memória de um Suicida. A prova dele no século XVI era um casamento em que a fofa dele, logo a esposa, iria traí-lo. Gente, século XVI. Se isso hoje dá uma confusão, você imagina no século XVI que o homem tinha direito legal em matar a esposa. Ele passou por ele atraiu uma mulher dessa condição moral e no determinado período do casamento ela o traiu. Ele não aguentou e cometeu suicídio. Mas ele tem uma prova pendente. Qual é a prova? A traição da esposa, da fofa. Então ele fez o suicídio, reencarnou em situações dolorosas, até esse processo é expiação. Passou pelo processo da expiação, Roberto, agora você vai ter que voltar para passar pela prova da traição. Espero que dessa vez você tire uma nota 10. Veio novamente, graças a Deus, ele soube enxugar a boneca sem molhar. Ele não estava com essa sensibilidade doentia. Ele soube racionalizar e conduzir a vida dele. Pronto, é a coisa mais simples do mundo, gente. Gente, o que é um chifre, uma traição? Larga de mão. Não, às vezes eu paro para pensar, gente, você está abrindo mão da sua encarnação. Você está abrindo mão da sua vida, do seu processo de evolução, porque o outro foi doente. Problema do outro. Se você não quer conviver com a traição, não casa, fica solteiro. Você não vai ter ruga. Então é isso que nós temos que entender.
Mas eu perder a minha encarnação por causa disso? Eu me matar? Ou seja, e isso nós estamos falando de um movimento, mas tem N situações que são transitórias. O fofo é transitório, a fofa é transitória, o trabalho é transitório, o dinheiro é transitório, a saúde do corpo é transitório. Tudo que está na terra é transitório. E eu vou ter uma sensibilidade doentia por conta disso? E o outro movimento, que eu acho que é de consciência realmente, é nós entendermos. Estamos em um planeta que ou iremos passar por provas, ou iremos passar por expiações. Mas ninguém vai ficar isento disso. Ou seja, nós temos que estar preparados para o que der e vier. Finalizando, ele diz assim: reencarno com a prova das tentações ao suicídio e ao crime. É porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, já ficou bem claro o que é isso, né? Voltam ao estudo da mesma no ano seguinte. Você vê que o papai não se submete ao nosso capricho. Ah, tadinho, eu não vou mais mandar a Conceição passar pela prova da traição do fofo. Ela não tem estrutura para isso. Nosso Pai Eterno não faz isso. Você vai até aprender. E se eu me matar? Problema teu, tu vai sofrer as consequências de novo. Uma hora você vai aprender que suicídio não leva a lugar nenhum. Mas enquanto for necessário, você vai passar pelas provas. Isso que ele diz: voltam ao estudo da mesma no ano seguinte até obterem conhecimento e superioridade da matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta, sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos de modo algum imputar a Deus o fracasso de suas esperanças. Não, Deus é responsável, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades, tanto de trabalho como de habilitação. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro do livro O Consolador.